povo escolhido, o amor profundamente, desde toda a eternidade, para ser sal e luz, gerar Cristo Jesus no seio da humanidade. Deus consagrou um povo escolhido, o amor profundamente, desde toda a eternidade, para ser sal e luz, gerar Cristo Jesus no seio da humanidade. Hoje somos esse povo tão amado. Deus nos chama a viver o seu amor, nos convida a todo instante sem cessar e pede a nós sede santos, sede santos. Essa é minha vontade, sede santos, é o que eu mais quero, sede santos. Essa é minha vontade, sede santos. Vou ser santo, essa é minha resposta. Vou ser santo, eu digo sim, Senhor. Vou ser santo, essa é minha resposta. Vou ser santo. Nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor nos dê a graça de sempre compreender esse grande chamado que o Senhor nos dá. O Senhor nos convida a sermos santos, filhos de Deus, que têm a mesma santidade de Deus na própria vida. Ajuda-nos, Senhor, a compreender o que é o caminho da santidade, a beleza da santidade. E ajuda-nos, Senhor, a desejar verdadeiramente sermos filhos de Deus, santos e santas. Amém. Caríssimos irmãos da paróquia de São Pedro, de Pedro do Rio, nós estamos começando uma série de encontros que nós vamos chamar de Paróquia de Pedro do Rio, um projeto de santidade. Nós já estamos há algumas semanas dando diversos passos aqui na nossa paróquia para buscarmos exatamente isso que nós começamos cantando e rezando. Deus, Ele nos chama à santidade. Então, na paróquia, nós já começamos um projeto, o projeto Pedagogia da Santidade, que começou com o retiro, que vocês já ouviram falar, alguns já participaram, outros já ouviram falar, já ouviram os convites para fazer o retiro. Pedagogia da Santidade. Nós queremos fazer exatamente isso. Paróquia de Pedro do Rio, um projeto de santidade. Se nós pegamos no Evangelho, lá em Mateus capítulo 5, lá Jesus ele vai dizer assim: portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Aqui, quando Jesus traz essa frase, qual é o contexto aqui do Evangelho? É o Sermão da Montanha. Nós sabemos que
o Sermão da Montanha no Evangelho, na estrutura do Evangelho de Mateus, ele tem uma importância muito grande. Por quê? É como se Jesus estivesse trazendo aqui toda a síntese de todo o plano de Deus para o reino de Deus nesse mundo. Aqui nós temos as ideias principais. E aqui Jesus já traz, então, uma meta importantíssima para todos nós. Essa é a vontade do Pai. Sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Mas depois, indo mais adiante, lá na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, São Paulo, ele está falando à comunidade de Tessalonicenses e está exortando a comunidade à perseverança na fé, que já era uma comunidade fervorosa. E ali, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 3, São Paulo diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então aqui já Jesus fala: sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. São Paulo utiliza outras palavras, mas o mesmo significado. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Indo ainda mais adiante ali na primeira carta de São Pedro, primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 15, São Pedro ele diz assim: a exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos em todas as vossas ações, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E aqui São Pedro cita Levítico capítulo 11, versículo 44. Então esse chamado à santidade já começava com o povo de Israel lá atrás. E agora esse chamado à santidade, ele é ampliado com a figura de Jesus, que é o próprio Filho de Deus. E nós somos chamados a ser santos como Jesus. A gente retornando na carta de São Paulo aos Filipenses, lá em Filipenses capítulo 3, São Paulo ele vai dizer que a experiência dele é essa: eu julgo como perda todas as coisas em comparação com esse bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, o meu Senhor. Por ele tudo desprezei e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar a Cristo e estar com ele. Então aqui, depois de São Paulo falar dessa experiência, conhecer a Cristo, estar unido a ele é maior do que todas as coisas, aí São Paulo ele vai trazer uma outra ideia. Não pretendo dizer que já alcancei a meta, que cheguei à perfeição. Não. Isso está em Filipenses capítulo 3, versículo 12. Mas eu me empenho em conquistá-la, ou seja, a perfeição, uma vez que fui conquistado por Jesus Cristo. Consciente de não tê-la ainda conquistado, a perfeição, a santidade, só procuro isto, prescindindo do passado, atirando-me ao que resta para frente, persigo o alvo, rumo ao prêmio celeste, ao qual Deus nos chama em Jesus Cristo. E São Paulo, então, ele vai dizer, no versículo 16, seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Então, São Paulo aqui nos mostra uma ideia fundamental. O Senhor nos convida à santidade, a esse chamado universal à santidade. Cada pessoa batizada é chamada à santidade. Como nós vimos no Evangelho, carta de São Paulo aos Tessalonicenses, carta de São Pedro. Agora São Paulo traz essa outra ideia. Nós precisamos prosseguir, ou seja, há um caminho a fazer. A santidade não é uma coisa instantânea,
é uma meta que nós precisamos buscar cada vez mais. A santidade, ela é construída pouco a pouco. Então, há um caminho a ser feito, há toda uma busca a se fazer. Por isso São Paulo lhe diz: eu não cheguei ainda à perfeição, e eu a busco decididamente. E o que importa é prosseguir decididamente. Ainda na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 4, São Paulo, depois de falar dos carismas, e ele fala aqui dos carismas e da importância dos apóstolos, os profetas, os evangelistas e assim por diante, e os diversos carismas no seio da igreja, São Paulo lhe diz: para que todos os carismas na igreja? Então, Efésios capítulo 4, versículo 12, para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo, que é a igreja, somos nós, até que todos tenhamos chegado à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, até atingirmos o estado de homem feito, a estatura da maturidade de Cristo. Aqui São Paulo traz uma outra ideia importantíssima, olha só. Nós precisamos chegar à maturidade de Cristo. Então não basta sermos católicos, não basta simplesmente irmos à missa, não basta simplesmente dizer: eu sou católico, ótimo, muito bem. Por quê? Porque o Senhor quer nos levar, pela sua graça, a um caminho de santidade, até nós chegarmos à maturidade de Cristo. Não só uma maturidade humana nossa, a maturidade de Cristo. Por isso, então, é que nós estamos começando na paróquia esse projeto Pedagogia da Santidade. E essa grande ideia, Paróquia de Pedro do Rio, um projeto de santidade. Nós não podemos fazer menos do que isso. Nós precisamos buscar a santidade verdadeiramente. O que é a pedagogia, né? Projeto Pedagogia da Santidade. Pedagogia é um método de ensino ou um método de aprendizado, né? Pela pedagogia, determinadas ações, atividades são realizadas para que nós consigamos aprender alguma coisa ou aprender uma série de coisas importantes de acordo com a meta que nós temos. Então, a pedagogia para que eu possa estudar e depois adquirir uma profissão, adquirir habilidades, conhecimentos necessários, né? Então, pedagogia da santidade. Nós precisamos de ações, atividades, momentos, ambientes, experiências no nosso cotidiano, no cotidiano da paróquia e de cada um de nós, a nível pessoal, pelos quais nós vamos fazendo realmente esse caminho de santidade, né? Então, essa palavra pedagogia, ações, procedimentos, atividades, experiências, ambientes, momentos, onde nós vamos fazendo, onde vai se construindo em nós esse caminho de santidade, né? A pedagogia da santidade, então, ela vai se realizar por essas diversas ações que nós já estamos realizando já no cotidiano da nossa paróquia, né? Para que nós possamos chegar exatamente a essa maturidade de Jesus. Essa grande meta é uma meta ousada, mas essa é a grande meta que nós estamos colocando. Nós queremos que todos nós, do padre a todos os paroquianos, nós precisamos fazer esse caminho de santidade com Jesus, né? Esse caminho de santidade, ele tem um início. E qual é o início? É
vamos dizer assim, um primeiro encontro com Jesus Cristo e uma primeira adesão a Ele, né? O Papa João Paulo II, na catequese Tradende, que falava sobre a catequese, isso lá no início da década de 80, ele dizia o que é a fé? A fé é a adesão a Jesus Cristo e a sua mensagem. Então aqui vem o início de tudo. Como que nós começamos esse caminho de santidade? O caminho da santidade começa por um encontro com alguém. Começa com um encontro com Jesus vivo, ressuscitado. Um encontro pessoal com o Senhor. Um encontro que nos deixa fascinados, marcados para sempre pelo Senhor. Um encontro no qual nós ficamos tão fascinados que nós nos decidimos a nunca mais sair da presença de Jesus. Então aqui começa tudo. Então esse caminho de santidade começa por esse primeiro encontro com o Senhor, com essa primeira experiência de encontro com Ele. E aí depois, essa experiência de encontro pessoal com Jesus, precisa se tornar agora um caminho de conhecimento cada vez maior de Jesus e uma identificação cada vez maior com Jesus. Por exemplo, lá no Evangelho de São Marcos, é o final do Evangelho de São Marcos, Jesus ele envia os discípulos em missão. Marcos capítulo 16, versículo 15. Disse-lhes Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Interessante, Jesus traz essa palavra, ide e pregai. Olhando no original do Evangelho, que é o original grego, a palavra utilizada por Jesus aqui é um verbo que está ligado à palavra querigma, que nós conhecemos mais, né? Jesus, o verbo que ele utiliza aqui para ide e pregai o Evangelho, no original grego, Jesus está dizendo assim, ide e fazei o primeiro anúncio, anunciai o querigma. Para quê? Para o encontro com o Senhor. Anunciar Jesus, para que as pessoas conheçam Jesus, encontrem Jesus e tenham esse desejo de seguir o Senhor, né? Mas depois, quando nós pegamos no final do Evangelho de São Mateus, tem um momento semelhante, porém diferente. Lá em Mateus 28, versículo 19, é também um finalzinho do Evangelho. Jesus diz, ide, pois, e ensinai a todas as nações. Aí o versículo 20, ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Olhando no original grego, o que Jesus diz? Jesus diz, ide e ensinai, e depois, fazei discípulos meus. A palavra discípulo em grego é matetais. Jesus ele diz isso no grego, ide, fazei discípulos meus e ensinai. A palavra ensinar aqui no original grego é a palavra que dá origem à nossa palavra portuguesa catequese. Então, enquanto que lá em Marcos 16 Jesus fala do querigma, anunciai, aqui Jesus usa a palavra catequese, como que dizendo catequizai. Em vez de ensinar, como diz aqui a tradução da Bíblia, poderia ser catequizai. Porque Jesus está dizendo que é necessário agora todo um conteúdo, todo um ensinamento pelo qual gradualmente vamos compreender. Nós encontramos Jesus, queremos seguir Jesus, mas e agora? O que isso implica para a nossa vida? O que de fato é seguir Jesus, estar com Jesus, né? Então é necessário catequizar.
ensinar. Ou seja, Jesus nos mostra com as suas palavras em Marcos e em Mateus que é necessário o primeiro encontro e é necessário depois todo um caminho de aprendizado, todo um caminho de conhecimento, todo um caminho com Jesus. Por isso, então, pedagogia da santidade. Precisamos desenvolver um projeto de pedagogia da santidade. Paróquia de Pedro do Rio. Um projeto de santidade, para você gravar aí no coração. Você paroquiano da paróquia de São Pedro de Pedro do Rio, gravar isso aí. Paróquia de Pedro do Rio, um projeto de santidade, porque essa é a vontade do Senhor para a nossa vida, para a nossa paróquia. Assim como nós começamos esse nosso encontro, esse nosso momento, cantando e rezando, vamos agora com a mesma música, vamos terminar cantando, rezando, pedindo ao Senhor que esse projeto de santidade seja uma realidade no meio de nós. Deus consagrou um povo escolhido, o amor profundamente desde toda a eternidade, para ser sal e luz, gerar Cristo Jesus no seio da humanidade. Deus consagrou um povo escolhido, o amor profundamente desde toda a eternidade, para ser sal e luz, gerar Cristo Jesus no seio da humanidade. Hoje somos esse povo tão amado. Deus nos chama a viver no seu amor, nos convida a todo instante sem cessar, e pede a nós sede santos, sede santos, essa é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, vou ser santo, essa é minha resposta. Vou ser santo, eu digo sim, Senhor. Vou ser santo, esta é minha resposta. Vou ser santo, eu digo sim, Senhor. Que o Senhor nos ajude a buscar esse caminho de santidade. Nossa Senhora do Amor Divino, rogai por nós. São Pedro Apóstolo, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.